alguma coisa acontecendo em todo o mundo. Alguma coisa de grande significado está acontecendo na história nesse momento. É maior do que nós, está crescendo mais rápido do que podemos imaginar. Noite e dia, do nascer ao pôr do sol, está acontecendo nas cidades e na zona rural. Esse mover de Deus está cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Está acontecendo agora mesmo. E nós somos testemunhas oculares desse mover de Deus em nosso tempo. Somos o povo que está sendo chamado para orar dia e noite. Nascemos para um tempo como esse. Um tempo de 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Um tempo para buscar o Senhor. Um tempo para acordar os sentinelas. Nesses dias estamos testemunhando um poderoso mover de Deus através do Dia Global de Oração. Esse mover está levando milhões de cristãos a assumirem responsabilidade de orarem por suas comunidades e pelo mundo. Enquanto o Dia Global de Oração une igrejas um dia por ano, Deus está levantando sentinelas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cobrir o mundo em oração dia e noite. A história está cheia de chamados de Deus à sua igreja para orar dia e noite. No Velho Testamento, os sacerdotes enchiam o templo com louvor, adoração e intercessão 24 horas por dia. Em Atos capítulos 1 e 2, lemos como o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva depois de 10 dias de oração dia e noite. No terceiro e quarto séculos, cristãos foram levados ao isolamento em mosteiros e desertos. Vivendo em reclusão, os pais e mães do deserto oravam dia e noite. Usando a Bíblia como seu guia de oração, eles intercediam por suas comunidades e pelo mundo. Uma torre de sentinela celta em Bangor, próximo a Belfast, na Irlanda, permaneceu por 300 anos. Esses fatos são apenas pequenas demonstrações da ação de Deus ao longo das épocas. Agora é a nossa vez. É a nossa chance de sermos uma parte da história que Deus está escrevendo para mudar o destino das nações através da adoração e intercessão contínuas. Esse movimento de oração dia e noite vem crescendo e se multiplicando de uma maneira assustadora desde a década passada. Não há fórmula para o planejamento e o desempenho das sentinelas de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. E cada comunidade tem a liberdade de adorar a Deus em seus próprios locais e de acordo com as suas próprias necessidades. Seja a partir de grandes torres de oração, salas lotadas, prisões ou pequenas casas, Deus está trabalhando. E cada vigia de oração está se somando ao rio de oração que está cobrindo o globo. Foi da antiga cidade de Jerusalém que Deus, através do profeta Isaías, chamou pela primeira vez os sentinelas a tomarem seus postos sobre os muros. Father, we're asking you to raise up watchmen on the walls of Jerusalem, Lord. Watchmen around the earth, God, who will not take rest for themselves and who will not give you Sem rest, descansar e esperando continuamente no Senhor, tem sido pulsada a Casa de Oração de Jerusalém desde 1987. É aqui que grupos de oração cobrem a terra com 24 horas de oração por dia, orando através dos portões de Jerusalém, em ciclos de 2 horas. Olhando sobre os antigos muros, através do vale, há ainda outros sentinelas de oração 24 horas, 7 dias por semana, orando continuamente dia e noite. Visitantes vêm de todas as partes do mundo se juntarem a esse sentinela que está firmemente estabelecido sobre uma plataforma de louvor e adoração. Na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, intercessores também têm ouvido o chamado para orar e estabelecerem uma sentinela de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Casa Internacional de Oração desde 1999. No Egito, no Monte Makpatan, caminhadas diárias de oração cobrem o povo da cidade de Garbage. Centenas se juntam em igrejas ou lugares secretos para se colocarem na brecha pelo Oriente Médio. Em outros lugares, como no deserto, sentinelas de oração estão também sendo estabelecidas. Our vision, we really praying, may the Lord will give us 100 people in permanent here to be interceding and praying day and night.
for the next 30 years. Apesar da contínua perseguição e de muitos desastres naturais, a igreja na Indonésia é uma das igrejas que mais cresce no mundo hoje. Como uma rede nacional de oração, em mais de 500 cidades, cristãos se reúnem em oração dia e noite, no que eles chamam de torres de oração. A nação da Coreia do Sul tem liderado o caminho por muitos anos em oração e batalha espiritual. Numerosas sentinelas de oração penetram essa nação viajando em oração dia e noite, cada dia do ano, crendo que Deus quebrará poderes para realizar salvação e reavivamento na Coreia do Norte e no resto do mundo. No Brasil, uma iniciativa chamada Reação em Cadeia está mobilizando igrejas locais a tomarem blocos de 7 dias de oração sem parar. Seu alvo é mobilizar 1000 sentinelas de oração por semana para orar por sua nação e pelo mundo. Milhares de cristãos vêm à França para vigiar dia e noite em orações contemplativas e de adoração. Na Índia, sentinelas de oração dia e noite estão sendo estabelecidas e milhares estão se juntando às sentinelas que unem o corpo de Cristo sobre essa nação vastamente populosa. Alguns sentinelas de oração estão sendo colocados em um dos lugares de mais densas trevas do mundo, enquanto os filhos de Deus estão clamando suas promessas. Sua luz está penetrando as trevas e a transformação espiritual está mudando vidas e circunstâncias. Na prisão de Olmos, Argentina, verdadeira transformação está acontecendo na medida em que prisioneiros descobrem o poder da oração incessante. Durante o dia, diferentes celas da prisão cobrem com oração o período diurno, e à medida que a noite se aproxima, sentinelas noturnas são estabelecidas. No passado, essas torres guardavam homens como Nelson Mandela na infame prisão de Portsmouth. Mas hoje, intercessores gastam noites de oração se colocando na brecha por aqueles que a sociedade tem rejeitado, mas que Deus ainda ama. Uma mãe de oração orando na África do Sul estabeleceu uma sentinela de oração 24 horas, 7 dias por semana, quando seu filho se tornou viciado em drogas e se envolveu com satanismo. Ela estava determinada a ver seu filho liberto, e hoje são mais de 300 sentinelas, 24 horas, 7 dias por semana, envolvendo mais de 12.000 pessoas orando por viciados e por aqueles que estão envolvidos com satanismo. The 24/7 prayer movement started with a single prayer room in a church in England, in an old fish paste factory. A bunch of people who knew that God was calling us to pray and that we were really bad at it. And God just turned up in the room, the thing exploded. It isn't the only prayer movement, it isn't the definitive prayer movement, but it seems like at that time in the world, God was starting something. I think there is a hunger and a desperation in the generation for God to do something. Everywhere I go, I see that new wine's being poured out amongst young people. Esse vinho novo está começando a transbordar em cada nação do mundo, e os jovens estão criando expressões de oração vibrantes e dinâmicas. No Quênia, jovens estabeleceram uma casa de poder de oração numa velha sala de aula, e minutos rapidamente se transformaram em horas nas quais esses jovens lutam sem cessar até encontrarem a presença do Senhor. Na Irlanda do Norte, jovens reconhecem o fato de que estão entrando no lugar da presença de Deus ao retirarem seus sapatos. A lot of the churches here, I've never had this fullness of prayer. You know, there's an excitement in their prayer, and young people are just looking for that passion, and they're finding it in this thing 24/7. And we need to make it a north and a south thing. In these days now, we need to start seeing young people taking leadership and ownership of this movement, and seeing them get excited about it in their churches. God is starting a fire for prayer amongst young people especially. In the past, prayer has been something that's been quite intimidating, hard to access. But prayer rooms, the model of a prayer room, the extreme challenge of continual prayer, praying 3 in the morning rather than 7 p.m. on a Thursday night, it appeals to the adventurous nature of a young person. Às crianças também está sendo dada a oportunidade de crescerem em louvor e intercessão.
Cada intercessor se junta ao rio de oração pelo perdido e pelo ferido. E isso é uma constante lembrança de que há algo mais para aqueles que buscam a sua face com sinceridade. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramará do seu espírito sobre todos os povos. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Essas palavras estão sendo experimentadas diariamente em nossos dias. Homens e mulheres idosos e frágeis se reunindo na velhice em asilos para idosos. Verdadeira mudança e transformação está acontecendo em uma comunidade pobre com cerca de 1.300.000 pessoas nas periferias de Johannesburgo. Uma sentinela de oração foi estabelecida em uma pequena casa, lugar que tem se tornado uma guia de esperança para todo aquele que entra. Mais de 60 sentinelas de oração cobrem essa comunidade dia e noite em oração e, literalmente, diariamente novas pessoas estão se juntando em oração. Oração tem mudado o clima espiritual dessa comunidade e hoje a polícia reconhece que a vida na favela é mais segura agora, desde que o povo de Deus tem estado em oração. By an average of 20% per month. And the biggest decrease is specifically in our violent crimes, where people are getting injured, where people are getting raped, house robberies. Those things are decreasing in Orange Farm. They have built a wonderful park where people were dying, where people were being raped, where people were being mugged, where things were happening. They've planted a park there because now peace has returned into Orange Farms. The question is not whether the history books will record this prayer movement, because it's now on such a scale, millions of people, that it will be recorded. Or whether they will look back on this as the birthing of an evangelistic harvest that could transform society, address the issue of AIDS, the unfair distribution of wealth around the world, and bring young people back into fresh expression. Portanto, do nascer do sol até o seu ocaso, cada dia, durante 24 horas, o nome de Deus está sendo louvado ao redor do globo. Convidamos você a fazer parte desse mover, apresentando sua nação e o mundo diante do trono da graça. Vamos nos colocar sobre os muros, vamos acordar as sentinelas, vamos buscar as promessas de Deus dia e noite, para que o reino de Deus venha e para que a sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu.